Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, acho que há uns quase 20 anos atrás, estava eu e mais uma pessoa da minha família, que é bem mais, foi bem mais próxima do Olavo do que eu. Na época eu ainda estava sendo apresentado ao professor Olavo, estava conhecendo ele, começando a conhecer sua obra, e havíamos assistido uma palestra dele, e ele fez algumas críticas bastante severas né, à linha de pensamento do Freud, aos estudos do Freud. Né? Mas a crítica dele, ela está correta. Né? A crítica dele leva em conta anos e anos de análise debruçada sobre as obras do Freud. Né? Além do que, o professor Olavo é conhecedor de uma gama, vamos dizer assim, imensa, né? Não só de obras de filosofia, mas teve contato com pessoas do meio. Né? Ele tem uma experiência profunda em diversos sentidos, por exemplo, com a ciência da psicologia. Então, as críticas que ele fez à obra do Freud são bastante justas, são bastante acertadas. Né? Só que daí essa parente minha estava comigo, e ela disse: por mais correto que ele esteja, o Freud é o pai da psicanálise e ninguém nunca vai tirar isso dele. Né? Ou seja, mesmo o professor Olavo, que é um homem extremamente competente, que é um homem genial, ele também não tem. Não, né? E por mais justas que sejam, né, as divergências dele, por exemplo, com relação ao Freud, ainda assim o Freud continua Freud. Né? A psicanálise está lá. Então, mas a contribuição do professor Olavo na psicologia também é grande. Agora a gente pensa assim, diante das calúnias que estão se movendo contra o professor Olavo, né? Se mesmo o professor Olavo, que é um gênio, não tem pretensão né, não teria pretensão de destruir o Freud, né? As suas críticas não anulam Freud, né? Ao contrário, podem até corroborar, reformar muita coisa. Que dirá as calúnias que se movem contra o professor Olavo? Por exemplo, qual pessoa que de fato está no mesmo nível do professor Olavo para, vamos dizer, produzir uma crítica que, de certa forma, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, não que coloque, não que invalide as obras dele, né? Mas que, vamos dizer assim, torne em parte contingente a sua obra. Quem está no nível dele para criticá-lo? Ninguém. Pelo menos eu não conheço ninguém, ninguém conhece. Pode haver, nós não conhecemos. Se a gente pegar numa escala, existe assim, se é questão de se caluniar o professor Olavo, sobretudo aqui no Brasil, né, porque o professor Olavo, para quem não sabe, ele é reconhecido em outros países. Ele já foi reconhecido por uma, uma das melhores interpretações sobre o Alcorão e já foi reconhecido por outros estudos aí no exterior. E nos Estados Unidos agora ele está com uma carreira brilhante. Vamos dizer assim, vamos dizer, o coroamento da vida intelectual da obra dele está sendo ali nos Estados Unidos. E ele, como ele disse, ele vai morrer lá. O professor Olavo já está com 72 anos. Provavelmente, né, ele permanecerá nos Estados Unidos até o fim de seus dias. E ali ele será reconhecido. Então, dado que as calúnias contra o professor Olavo só podem vir aqui do Brasil, vamos pegar em escalas. Quem seriam as duas primeiras pessoas aqui, vamos dizer assim, de grande nível intelectual, que procuram caluniar sistematicamente o professor Olavo? Eu, pelo menos, posso enunciar dois, que é o Júlio Severo e nós temos também o Reinaldo Azevedo. Né? Ambos são homens que têm uma produção intelectual grande. Porém, né, e também no meu entender, eles não chegam nem aos pés do professor Olavo. Portanto, eles não têm poder para destruir, nem para começar a criticar o professor Olavo, porque de fato não conhece a sua obra. Pelo menos não conhece como deveriam conhecer. Agora, baixando o nível, quem que vem? Vamos dizer em seguida. Vão vir aqueles ateus de YouTube, tipo Pirula, quem mais? Yuri Greco, e outros débeis mentais do mesmo quilate. Aí você vem baixando, aí você tem Felipe Neto, você tem Cauê Moura, né? E vai baixando o nível.
Aonde isso vai parar? Vai parar nos petistas. Então, se é questão só de calúnia, quem tem que resolver isso é a lei, né? E o professor Olavo, podendo contar com bons advogados, ele também poderá contar com um grande número de testemunhas a seu favor. Afinal de contas, os alunos do Olavo são em grande número. Ele estava se queixando em um vídeo recentemente sobre vamos dizer, a falta, ele cobrou de seus alunos mais, assim, mais atenção, mais interesse nesse sentido de defendê-lo, né? Que ele, durante um bom tempo na vida do professor Olavo, na verdade, ele foi ignorado, né? Assim, o trabalho dele sempre foi de grande importância, mas, vamos dizer, há uns 20 anos atrás, pouca gente dava atenção para ele, pouca gente dava o devido reconhecimento. E se tivessem reconhecido isso a tempo, nada disso teria se processado no Brasil. Realmente, o professor Olavo é o homem, é o homem que é o precursor, o homem que desencadeou toda essa mudança de foco da visão política e cultural do país. E a partir daí, diversos outros estudiosos começaram a entrar nessa linha de batalha cultural e foram produzindo estudos também maravilhosos. Não do mesmo nível do professor Olavo. Eu reconheço aqui que realmente o professor Olavo é o cara que ele é o único que fez isso, que iniciou isso. Muita gente deu continuidade em outros sentidos, mas é o cara que iniciou. Ele é o homem responsável por isso. Portanto, o mérito é dele, eu reconheço isso. Mas eu não acredito que o professor Olavo tenha que ficar fazendo esse tipo de cobrança. Entendeu? Porque, vamos falar a verdade, o professor Olavo está lá nos Estados Unidos, ele não está aqui no Brasil. Ele não poderia estar sofrendo ameaças. Né? Quem está ameaçando? A calúnia se resolve pela lei. Né? Você põe advogado, você põe testemunha e você acaba com isso. Né? Porque os críticos do professor, aqueles críticos, aquelas pessoas que vamos dizer, poderiam representar supostamente um risco, que poderiam desmoralizar, né, que até o próprio professor Olavo debocha deles, seriam esses tipos que eu citei, o Júlio Severo, Reinaldo Azevedo, né? Dá para incluir mais aquele débil mental, aquele, repito, aquele analfabeto funcional que é aquele o Clayson, né, o seu Clayson, que o cara que admitiu que não leu o professor lá, admitiu, pegou o livro lá, o bloco lá daquele mínimo que você precisa saber para não ser idiota, que não passa de uma coletânea de artigos que o professor Olavo publicou nos últimos 20 anos, né, que foram organizados pelo Felipe Moura, no Brasil, que seria, vamos dizer, a parte mais periférica da obra do professor Olavo, nem aquele mínimo o cara leu. Então, essas pessoas que eu citei aqui não representam perigo nenhum para a reputação do professor Olavo. O que eles podem fazer é, sei lá, mobilizar. Se eles tiverem, realmente, se eles forem persistentes, eles podem mobilizar cabecinhas mais fracas, mais vulneráveis, né? E nesse sentido estariam promovendo uma calúnia, mas não uma crítica justa nem à altura do professor. Né? Então, é claro que eu sempre cito o professor lá, eu oriento os meus, eu como um leitor, como um estudante, eu oriento os meus estudos sobretudo pela obra dele. Por quê? Porque ele é o filósofo vivo mais próximo de mim, né? E é o filósofo mais competente que eu conheço. Né? Você vai ter também o Roger Scruton, só que o Roger Scruton é um filósofo inglês, ele não está próximo de mim, o professor Olavo está próximo de mim, de alguma maneira. Mas eu acredito também que o professor Olavo tem um certo ressentimento com o povo brasileiro, no sentido de que ele, dado que, pô, ele é ser humano também, vamos concordar aqui, né, pessoal, o professor Olavo é humano, ele também vai um pouco de sentimentalismo vai aflorar ali também nesse protesto dele, porque durante muito tempo ele não foi reconhecido, né? Como eu disse, ele deveria ter sido reconhecido há muito tempo. Como não foi, ficou uma certa, parece um certo ressentimento, sabe, uma pequena mágoa disso. Eu vejo assim, o professor Lau tem uma certa, né, tem algo sentimental não resolvido com o povo brasileiro. Tanto que ele disse, eu tenho que sair daqui, pouco antes dele viajar, para se instalar definitivamente nos Estados Unidos, ele disse, eu tenho que sair daqui, senão eu vou ficar louco, entendeu? Então ele não estava conseguindo, como ele é uma pessoa
com o QI acima da média, então para ele ficava difícil, né? Mas ainda assim ficou essa marca nele, ele não consegue tirar, né? Então ele volta, que nem ele escreveu uns volumes lá, que eram cartas de um terráqueo a um planeta chamado Brasil. Quer dizer assim, entendeu? Sempre ali isolando o povo brasileiro entre todos os outros povos, quando na verdade todas as pessoas podem agir assim. Em alguns países, a situação espiritual das pessoas está muito pior que aqui no Brasil. Você pega na França, você pega em Cuba, você pega na China, no próprios Estados Unidos. O professor lá falou, há não muito tempo atrás, ele declarou: no Brasil as pessoas estão melhores já que nos Estados Unidos. Aqui as pessoas estão conseguindo resgatar valores que estavam adormecidos. E a maior parte disso, vamos dizer assim, 80%, vamos dizer assim, vou colocar aqui na minha perspectiva, 80% desse resgate foi promovido a partir do esforço dele, eu acredito. Então, mas é difícil alguém, então, vamos dizer assim, difícil alguém destruir o professor Olavo. E difícil alguém destruir a reputação do professor Olavo. Não dá, o trabalho dele é grande, o trabalho dele é imenso, né? São obras, livros escritos, são artigos, são apostilas, são é, notícias em revistas, são áudios, são vídeos, enfim, você tem um conjunto aí bastante assim, bastante variado, bastante profundo e, vamos dizer assim, vasto, né, também em quantidade. É muita coisa para se analisar. Então seria ingenuidade alguém querer, né, desmoralizá-lo ou, vamos dizer, tentar invalidar a sua obra, que nem o Júlio Severo, que continua com o seu processo de calúnia, né? Sempre ali, o astrólogo Olavo de Carvalho. O Júlio Severo, no meu entender, já não é mais cristão, né? É o cara que decidiu enveredar pelo caminho, né, realmente da calúnia. Então ele se refere lá, sei lá, a Xuxa, a ex-atriz pornô. Se refere lá ao Caio Fábio, o ex não sei o que. É sempre assim, ele está sempre apontando para alguma coisa, como se a pessoa ainda tivesse, vamos dizer assim, a pessoa apontando por um detalhe, como se ele fosse um defeito, né? Não se sabe se é um defeito ou não, e como se a pessoa ainda estivesse agindo daquela maneira, como se ela tivesse, vamos dizer, como se o Olavo estivesse trabalhando como um astrólogo, tirando o horóscopo de todo mundo, como se a Xuxa estivesse, sei lá, produzindo filmes pornôs, né? Como se o Caio Fábio fosse um idealista aí da ecologia, entre outros. Então, quer dizer, essas pessoas elas acabam se desmoralizando na medida em que vão tentando produzir calúnias sobre os outros. Então, eu acho difícil que alguém vá conseguir, né, destruir a reputação do professor Lau, né? O que seria conveniente é que uma pessoa no mesmo nível do professor Olavo, né, entrasse num diálogo, né, e nisso as coisas fossem colocadas em seus devidos lugares. Mas eu acredito que na competência do professor Olavo, acredito, né, na veracidade dos seus ensinamentos, né? Claro, ele é humano, ele vai ter defeitos, vai ter falhas, né? Ele mesmo volta e corrige essas falhas, né? Então, é, se é só a questão da calúnia, que se convoque advogados e que se coloque as testemunhas, né? E, por meio da lei, se coloque as coisas no seu devido lugar. Era mais ou menos isso.